Hoje vamos abordar os passos para a confissão. Um dos passos que não é na hora da confissão, isso aqui já é anterior. Daqui a pouco eu falo os passos da hora da confissão, tá bom? No momento, o que tem que ter. Uma coisa também é a gente também ter noção da gravidade do pecado. Por exemplo, uma vez São Francisco de Sales, uma mulher, de repente agarrou ele, né? Aí ele fez o que? Ele cuspiu na cara dela e falou: saia daqui, sua missionária de Satanás. Aquela mulher se afastou e teve, né, uma experiência da gravidade do pecado e de conversão, de voltar-se para o Senhor. Ou seja, ele não falou isso com ódio dela, mas porque ele era o santo do amor, né? Olha, o santo do amor falou isso, porque o santo do amor sabia que o pecado matava a alma daquela mulher, e se ele deixasse entrar nele, mataria novamente a alma dele. Então ele chamou ela de missionária de Satanás. E antes disso, cuspiu na cara dela, né? Aquele santo que é super humilde. Uma vez ele foi pedir esmola, e o homem, não, ele é meio bravo, porque o pessoal pensava que ele ainda estava muito bravo, e Deus já tinha mudado o coração dele, né? Tanto que ele é o santo da mansidão. Aí na hora que ele foi pedir alguma coisa para os pobres, cuspiram nele, a pessoa estava gripada. Aí ele falou: certo, isso aqui é para mim, cadê a esmola para os meus pobres? E aquele homem se converteu e se tornou um grande colaborador da obra de São Francisco de Sales também. Ou seja, ele não fez isso porque estava com raiva da mulher, mas com compaixão da alma dela. Teve um outro, se não me engano, Beato, agora eu esqueci o nome dele, que ele fala no livro Confessai-vos Bem, aonde amarraram ele na cama, amarraram mesmo, deixaram ele quase despido, e a mulher foi tentar ele amarrado sem poder fazer nada. O que ele fez? Ele começou a morder a própria língua, e se morder a língua, e depois ele cuspiu sangue, que ele mastigou a língua na cara dela, e aquela mulher se converteu e deixou ele em paz. Ou seja, os santos sabiam a gravidade do pecado, né? Eles preferiam morrer do que pecar. Nós não estamos nesse nível, mas quem sabe, e com a graça de Deus, a gente não pode achar, esse quem sabe não pode ser um quem sabe fantasioso, é um quem sabe cheio de esperança e cheio de luta para chegar aí um dia, e contando sempre com a graça, porque nós estamos com nada, né? Mas com a graça e também colaborando com ela, se esforçando, a gente chega lá. Então, antes da confissão, tem o exame de consciência. Como fazer o exame de consciência? O ideal é que você olhe para os 10 mandamentos da lei de Deus, olhe para os mandamentos da igreja. Você pode olhar também para os pecados capitais, mas vamos para quem está iniciando. O ideal seria olhar principalmente para os 10 mandamentos e dizer qual desses eu ofendi. Ou então, se você conhece, se não conhece, procure conhecer os mandamentos da igreja, que são 5. Quais deles eu ofendi? E isso é matéria para confissão. Tipo, eu amei a Deus sobre todas as coisas. Aí você fala: Oséias, mas ninguém ama a Deus sobre todas as coisas. Uma vez que não ama, é um pecado. Se você colocou outra coisa. Oséias, me deu um exemplo de pecados contra o primeiro mandamento. Vou dar. O ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. Uma pessoa que é cristão, né, e virou ateu, é uma apostasia. Então é um pecado de apostasia e também do ateísmo. Ao mesmo que vai em conjunto aí, né? Ele é um abandono da fé e a pessoa adere ao ateísmo. Uma outra coisa, mas, por exemplo, a pessoa era ateu e se tornou cristão, ele tem que confessar que foi ateu, porque ele pecou antes como ateu e não crê em Deus. Outro pecado seria as superstições. Eu tenho superstições, eu acredito em simpatias, eu acredito em azar, em sorte. É um pecado contra o primeiro mandamento, as superstições. Outro pecado, você buscar macumba, espiritismo, ocultismo, magia negra, horóscopo. E você busca essas coisas, adivinhação, leitura de mão, de búzios, baralhos. Tudo isso é um pecado contra o primeiro mandamento, certo? Todos esses pecados. O segundo mandamento, por exemplo, não tomar seu santo nome em vão. Quando você fala mal dos santos, quando você fala mal da Virgem Maria, ou pensa mal dos santos, pensa mal da Virgem Maria. Quando você usa o nome de Deus para brincar e para fazer juramentos por brincadeira. Quando você
banaliza o nome de Deus, você fica jurando por qualquer coisa, usando o nome de Deus. Quando você vai profanando e falando, de certa forma, mal da Santa Igreja. Então, tudo isso vai ferindo também o segundo mandamento, que é não tomar seu santo nome em vão. Quando você fala dos santos de Deus, dos anjos de Deus, da Virgem Maria, você está ofendendo a Deus, porque eles trazem em si a marca, o resplendor da santidade de Deus. Eles participam da vida divina de forma singular, de forma única, porque já estão na glória. Então, quando você blasfema, fala, critica os santos, você está pecando contra o segundo mandamento, certo? E quando você banaliza o nome de Deus, fica invocando o nome dele não para pedir ajuda, não para exaltar, mas só por falar, só por banalidade, né? Então, seria um pecado contra o segundo mandamento. Terceiro, guardar domingos e festas. Eu não vou falar todos não, porque senão vai ficar muito longo, né? Só dando exemplos. Terceiro, você faltar à missa ao domingo. Aí já, no caso, um pecado mortal, né? Ou também os outros seriam pecados mortais, quando você faz consciente e quer fazer. Os outros que eu falei, né? São pecados graves quando você faz bem consciente mesmo. E quando você não tem consciência plena, se torna um pecado venial determinadas coisas diante do que eu falei anterior. Mas quando você tem ciência mesmo daquilo e faz e quer fazer, aí acaba se tornando pecado mortal, porque é uma matéria grave. A matéria grave porque é contra um dos 10 mandamentos. Então, faltar a missa aos domingos ou um dia de festa de guarda, por exemplo, a missa de Natal, a missa do dia da Imaculada Conceição, a missa do dia de São José, né? Tem alguns dias que são festa de guarda, que é o terceiro mandamento da lei de Deus. Então, você tem que examinar cada mandamento e ver o que você feriu, certo? Mandamentos da igreja, participar da missa aos domingos, é o primeiro. Se você não participa das missas aos domingos, você está ferindo o terceiro mandamento da lei de Deus e o primeiro mandamento da igreja. Então, confessar, porque é matéria grave, pecado mortal. Segundo mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Se você está com mais de um ano que não se confessa, já é pecado contra o segundo mandamento, passar mais de um ano sem se confessar. Então, você que está com mais de um ano que não se confessa, não deve comungar. Porque mesmo não tendo pecado mortal, você está ofendendo o mandamento da igreja. Entendeu? Passou mais de um ano sem confessar. E por aí vai, você olha os 5 mandamentos também da igreja, né? Certo? Você vai lá no Google, mas o ideal é comprar o catecismo, né? Isso é o ideal. Pronto, fez o exame de consciência direitinho, pensou. Quem confessa com frequência, não é que não precisa do exame, mas você faz de forma quase que... Em 5 minutos você faz um exame de consciência. Eu acho que o Kevin olhando é instantâneo. Você está na fila da confissão, se você não passar a fila todo dia conversando, né? Enquanto você reza o texto, ou você medita um pouquinho, 5 minutos, 10, você consegue entrar no seu interior e fazer memória dos seus pecados. Ou no caminho que você está vindo. Isso quem tem a prática da confissão, né? Mensal, quinzenal, de 2 em 2 meses. Se a pessoa tem essa prática frequente, ela consegue fazer um exame de consciência tranquilo, não tem dificuldade. Né? É muito tranquilo. Mas para quem demora demais, aí precisa um esforço, né? Para ver, porque ela pecou tanto que ela não vê os pecados, entendeu? É tanto pecado que ela não consegue ver. Quando a pessoa fala assim, vale, eu não me lembro dos meus pecados, é porque tem tanto pecado, a lista é tão grande que você não vê mais. Porque o pecado segue a gente, né? Agora vamos para o ato da confissão. Precisa de quê? Contrição, a confissão dos pecados, que a gente chama também de acusação, e tem a satisfação, que é o padre, depois que você confessa, ele manda você fazer um ato que repare, que é um ato de reparação, tipo, eu enganei uma pessoa e roubei o dinheiro dela, então eu tenho que de alguma forma repor, ressarcir na medida do possível, fazer uma reparação, é um ato de satisfação. Ou então eu magoei, eu feri, eu expus a pessoa, então eu vou ter que fazer um ato de reparação, pedir desculpa em público, ir lá falar com a pessoa, tentar fazer uma reparação. Seria a satisfação, né? Então, a contrição, o que seria a contrição? Tem a contrição perfeita e a contrição imperfeita.
A contrição perfeita é onde eu tenho arrependimento porque Deus me ama e eu ofendi o meu amado. Então é um arrependimento muito profundo, muito forte, muito consciente que eu não posso ofender o meu amado. Então é um coração esmigalhado, é como se fosse uma rocha que se quebra e fica em pedaços, né? Quando tenho uma contrição perfeita, é como se tivesse uma rocha, porque eu estou curtindo a gravação aqui. É uma rocha que quebra e fica só, como a gente fala no cearês, só o farelo, né? Bem esmigalhado. Coração totalmente, como fala o Salmo 50, ou 51 da plena tradução. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, ou então, né, um coração arrependido, voltado para ti, dependendo da tradução. Ou seja, e o Senhor vai dando a Davi este coração novamente decidido, profundamente apaixonado pelo Senhor. É um coração inteiro voltado para o Senhor, que não quer mais o pecado, que tem nojo do pecado. E a contrição imperfeita? A pessoa confessa porque ela sabe que ofendeu a Deus, mas ela tem mais medo do inferno. Ela está com medo do inferno e por isso ela vai confessar. Então é imperfeita, é chamada atrição. O que é atrição? Fala, se a pessoa teve um atrito, o que é um atrito? Imagine uma pedra, você tem uma pedra numa mão e uma pedra em outra. E você choca as duas pedras, você bate uma na outra e vai batendo. Aí vai esmigalhar as duas pedras? Não, mas vai sair um pouquinho de uma pedra, um pouquinho da outra, vai saindo faísca, vai caindo um pouquinho de uma pedra e um pouquinho de outra. Então, é algo que não é perfeito, só quebra um pouquinho. Mas já existe ali uma contrição, mas ela não é perfeita. Ela é o quê? Imperfeita, é uma atrição. Tem um atrito, aquilo está batendo em ti. Eu pequei, eu vou perder o céu, eu mereço o inferno. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Então vai doendo, né? Então é a atrição, está tendo aquele atrito, a dor do pecado. E quando eu falo dor, não é só sentimento. Existe a dor sentimental, que é bom que tenha, mas existe a dor intelectual. Tipo assim, a consciência vai dizer, puxa vida, eu ofendi a Deus, eu não posso comungar, eu fazendo isso eu posso ir para o inferno para sempre. Então você, com esse santo temor, se confessa. Às vezes vale isso para a confissão? Vale, claro que vale, né? Só que, com o tempo, isso vai, à medida que você vai crescendo na vida espiritual, essa contrição ela vai se aperfeiçoando. É uma graça de Deus, né? Então, a contrição imperfeita é a mesma que atrição, certo? Mas é preciso ter a contrição. Sem contrição, sem o arrependimento, como é que eu vou me confessar? Não vou me confessar porque eu quero comungar, mas não estou nem arrependido. De jeito nenhum. Nem emocionalmente, afetivamente, nem intelectualmente. Eu só vou porque eu vou mesmo. Pronto. Não existe isso. Tem que ter a contrição. Outra coisa é a confissão, que a gente chama também a acusação. Tem que falar. E uma vez falado ali, é o tribunal da misericórdia. Os santos padres chamam de a segunda tábua da salvação. O batismo é a primeira tábua da salvação, onde imagina que você está no navio, o navio afunda e uma tábua você se agarra nela para não afundar. A primeira tábua é o batismo, que não nos deixa afundar na perdição. Nos salva do naufrágio do pecado. E a segunda tábua, quando a gente peca outras vezes, com os pecados pessoais, não é mais o pecado original, os pecados pessoais, tem a tábua da confissão, do sacramento da misericórdia, instituído por Jesus Cristo. Aí o que acontece? Também é chamado tribunal da misericórdia, ou então juízo particular antecipado. Você imagina que se você morrer agora, ou eu, vai ter o juízo particular. Então, o que é a confissão? Também é um juízo particular antecipado. Então, quem se confessa com arrependimento, se confessa bem, sem dúvida, moralmente, se você confessou bem, e se você teve contrição, não escondeu nada, se você morrer naquela hora, não vai para o inferno. É purgatório ou céu, certo? Mas se escondeu o pecado. Eu achei que o cara estava vendo algum anjo aí. Olha que experiência mística, né? Aí o que acontece? Você pode ir para o céu ou para o purgatório, mas para o inferno não, fazendo uma boa confissão, certo? Então você tem que se acusar. Quem se acusa na confissão é absolvido. E quem não se acusa, você não vai ser absolvido porque você está escondendo os pecados. E outra coisa, não justificar os pecados, né? Não, eu sou muito bruto com meu filho, mas é porque o meu filho é insuportável.
Não, assim, eu pequei contra a castidade, mas é porque minha namorada, ô menina linda, viu, se veste quase nua, aí é o pecado da sua namorada, filho. Falando do seu pecado que você não tem vergonha, você não vigia, você não foge da ocasião, você é meio tarado, meio doido no jejum, é guloso, aí cai no pecado. Não vai acusar sua namorada. Você tem que se acusar. Quando ela vier para a confissão, ela se acusa, né? Então, a confissão não é para acusar, meu marido, eu não suporto meu marido porque ele é insuportável. Não, isso não é arrependimento, certo? É acusar o seu pecado, sem arrodeios, certo? E uma outra coisa, a satisfação, que eu já falei, o terceiro passo, porque você tem a confissão, aí você... Lembrando, confissão não é direção espiritual. Tem pessoas que passam 1 hora na confissão. Aí tem 30 pessoas na fila, aí a pessoa passa 1 hora. Não é nem porque o padre está aconselhando, é porque a pessoa não para de falar. Não é padre, não é psicólogo. Embora ele seja formado em psicologia, algum padre, pode ter algum que seja, mas na hora ele não atende como psicólogo, ele atende como sacerdote, certo? Então o padre não é psicólogo. Naquela hora do confessionário, ele pode dar alguma direção espiritual, mas ele não está fazendo direção espiritual, certo? Ele pode dar algum conselho no confessionário, fica a critério dele, ok? Então, ter cuidado para não ficar batendo papo com o padre. Tem gente lá, tem a misericórdia de quem está atrás, né? Não pegue pelo egoísmo, não. Ah, mas eu estou precisando tanto. Pois confesse com frequência que não vai precisar com tanta urgência falar demais. Confesse com frequência, tá bom? A satisfação. O padre, por exemplo, ouviu seus pecados, orientou, e ele vai dar uma penitência para satisfazer ou para remir a pena temporal, porque todo pecado traz em si sequelas, consequências. Então, mesmo que a pessoa se confesse, não quer dizer que se ela morrer naquela hora ela vai direto para o céu, não. Se ela teve uma contrição perfeita, provavelmente ela pode ir direto para o céu. Se ela teve uma contrição perfeita, e se ela tinha confissões frequentes e sempre bem feitas, pode talvez ir direto para o céu. Ou passar muito rápido no purgatório. Mas toda confissão é perdoada a pena eterna, te livra do inferno, me livra do inferno. Mas não quer dizer que nos livra do purgatório, não, porque tem que expiar os pecados nesse mundo, ou então no purgatório. Expiar. Tirar é como se fosse assim, ó. Um exemplo. Você coloca um monte de prego numa tábua, aí você arranca os pregos. Depois que arrancou os pregos, resolveu? Não, tem que tapar os buracos da tábua. Quando a gente se confessa, a gente está arrancando os pregos, mas fica lá o buraquinho. Então tem que fazer a penitência, e muita penitência, né? Aí tem a penitência que o padre dá. Por exemplo, o Kelvin reza uma Ave Maria. Você fala, uma penitência tão pequena, mas uma Ave Maria rezada fora da confissão é importante. Mas quando ela está ligada ao sacramento da confissão, ela tem um valor meritório, de satisfação, certo? Tem um valor meritório. Ou seja, há uma diferença entre um ato que o padre manda fazer, ou uma oração que o padre manda fazer, e o que você faz fora a confissão. Tipo, ô Vivi, seja simpática e gentil com a pessoa hoje. Parece algo besta. Ela já pode fazer isso no dia a dia dela. Mas quando o padre manda fazer e ela cumpre isso, isso vai estar ligado ao sacramento da confissão e tem um mérito muito maior. Porque está ligado ao sacramento. Então, se o padre deu uma penitência, tem que cumprir. Certo? Porque faz parte do sacramento ali. Seja o que for. Dar um abraço em alguém, dar uma pequena esmola, ficar de joelho 1 minuto, rezar o mistério do texto, uma Ave Maria, tem que fazer. Certo? Aí o padre absolveu e tudo mais, e aí isso já, pronto, já se cumpriu. Aí o ideal é que você tenha propósito, né? Mas o propósito já está ligado ao arrependimento. Se você está arrependido, é natural, entre aspas, né, que você tenha um propósito de não cair no mesmo pecado. Porque quando você vai para a confissão, você tem que ter nojo de todos os pecados, né? Tipo assim, não tenho nojo de roubar, mas de falar da vida alheia é bom demais, vou deixar não, viu? Jamais. Não, você tem que ter nojo de todos os pecados quando você vai confessar. Porque senão não é confissão. Você está escolhendo alguns pecados para ser os seus amiguinhos. Confissão não se escolhe pecados para continuar amiguinhos nossos. Isso não existe. Não pode existir cumplicidade com as obras das trevas.